Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. Finalmente, vou colocar uns aplausos aqui, porque finalmente eu estou trazendo tapete para este canal, gente. Sim, eu sinto saudade de fazer tapete, sabia? Eu tento parar com os tapetes, mas eu sinto saudade. E outra coisa, mais importante ainda do que a saudade, não menos importante. Não que a saudade não seja importante, mas, né? Eu tô eliminando sobras. Então, fiquem sabendo vocês que esse kit inteiro que eu fiz aqui foi com sobras de fio. Su, de onde é essa videoaula? Essa videoaula é lá da nossa amiga Janine Freitas. Tá do avesso? Não. É lá da nossa amiga Janine Freitas, tá? Maravilhoso, amei confeccionar essa peça. Tá meio bagunçado assim porque eu acabei de terminar, então vocês sabem. E quando a gente termina um tapete, ele fica todo, né? Não preciso estar explicando tanto não, mas ó, bonitíssimo. E agora eu vou arrematar essas peças aqui com vocês. A cor desse marrom para vocês aí tá parecendo feia, mas ele não é um marrom feio, gente. É, pelo contrário, bem bonito. E eu passei um mega perrengue, porque, ó, do marrom mesmo, eu só tinha um pouquinho. O que sobrou aqui dá pra fazer alguns suplás, algumas flores, enfim, mas eu vou acabar com esse cone essa semana, tá? Eu não quero mexer em outra peça enquanto eu não acabar com esse cone. Aliás, é uma coisa que eu tô tentando fazer. Mas pode ser que eu enjoe de ficar mexendo com essa cor e eu só tire ele do cone para desocupar espaço, faço uma bolinha. Aliás, acho que até é isso que eu vou fazer sim, pensando melhor. Por quê? Porque eu tô com outro cone ali grandão, de 1,8 kg, como eu falei para vocês que eu gostava de comprar. E eu comprei um cinza, aliás, minto. Eu comprei aquele cinza para fazer uma outra encomenda, que era uma encomenda grande, e acabei comprando um cone, né, de 1,8 kg. Só que sobrou bastante, gente. Então eu quero fazer um outro tapete, mas dessa vez vai ser retangular. Já tô até com ele engatilhado. Não lembro se é da Janine, eu acho que é também. As videoaulas dela são maravilhosas, bate muito com o meu ponto. Fiz esse daqui todinho no fio 6, tanto a parte crua quanto a parte marrom no fio 6. Do cru sobrou bastante, eu acho que dá para fazer pelo menos mais 2 pequenos, talvez até mesmo desse modelo aqui. E aí eu vou ver ali se eu tenho sim, cores que dá para fazer pelo menos parzinho, para em busca de eliminar essas sobras. Gente, eu quero tirar aqueles barbantes dali. Tem dinheiro parado ali, barbante parado não vira crochê, amo essa frase da Lucélia, e é isso. Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tá com a faca e o queijo na mão. Vamos produzir que Deus manda o cliente, certo? Então a gente tem que fazer a nossa parte. E aí agora eu vou arrematar aqui com vocês e quero bater um papo. E aí, o que eu vou fazer então? Pensando melhor, eu vou tirar esse daqui, vou fazer uma bolinha, vou colocar no meu saquinho lá das bolinhas. Depois eu vou fazer flores ou porta-copo, alguma coisa assim. Pretendo fazer flores porque com a porta-copo eu vou acabar dando para os clientes. O meu intuito é fazer girar dinheiro com essas coisas aqui. Então, é sobre isso. Aí esse aqui eu fiz o kit com 3 peças. Vocês estão vendo 2 aí, mas agora vocês estão vendo 3. E vou arrematar agora, já colocar a etiqueta, porque pega o seu crochê aí, se você não quiser ficar me assistindo, que você vai me ouvindo, que é importante para você. Eu sempre tento trazer aqui temas que sejam importantes, temas que agreguem na sua vida de alguma forma, certo? Assim como eu gosto de ouvir coisas que agreguem na minha vida, que façam sentido para minha vida, que façam talvez eu repensar a minha caminhada, a minha jornada, é esse tipo de conteúdo também que eu gosto de trazer, a fim de que as pessoas, olha, nossa, eu não tinha pensado sobre isso, né? Enfim, gente, conteúdo transformador, conteúdo relevante, esse tipo de coisa. Sempre dá para trazer? Não. Tem dias que a gente traz o conteúdo que dá, que às vezes é uma coisa mais simples. Mas eu sempre tento trazer reflexões bacanas para nós. Então vamos lá? Vamos arrematar e aí a gente vai conversando. Deixa eu posicionar a câmera aqui de um outro jeito. Eu até ia mudar a câmera, mas eu não vi necessidade não. Vamos fazer assim e vamos ver no que vai dar. Então é isso. Então,
Esse kit aqui eu confeccionei ele na agulha 3,5. Confesso para vocês que eu estou um tanto quanto surpresa, porque eu sempre considerei meu ponto apertado, e eu sei que ele era, e aí eu sempre trabalhava o fio 6 com a agulha 4, desde que eu percebi que meu ponto era apertado, a fim de que as peças ficassem pelo menos um tanto quanto parecidas com as da videoaula, porque quem tem ponto apertado sabe que é uma grande, gente, ficou enorme. Eu preciso pesar e preciso medir para saber com quanto ficou. Eu acho que ficou com muito mais que 1,20 m, tá? Mas eu preciso pesar e eu vou fazer tudo isso aqui nesse vídeo. Então esse vídeo vai ficar um pouco longo. Se você quiser, como eu falei, pega o seu crochê e vamos juntas, porque eu vou... Deixa eu ver se o ângulo tá bom. Eu vou arrematando e a gente vai conversando. Então, eu sempre fazia ele com as peças que eu ia trabalhar no fio 6, eu sempre usava agulha 4. Por quê? Porque depois que eu descobri que o ponto era apertado mesmo, eu falei, não, se eu fizer com a agulha maior, ele vai dar uma laceada no meu ponto, vai, né, ficar melhor. E de fato, quando eu comecei a trabalhar no fio 6 com a agulha 4, sim, as minhas peças ficaram mais soltas, o meu ponto ficou mais solto. E, gente, ele ficou mais solto mesmo, porque eu trabalhei essa peça aqui no fio, com a agulha 3,5, para testar mesmo, né? Porque eu falei, vamos ver o que vai dar. Faz tempo já que eu tô trabalhando diferente, trabalhando com uma agulha maior. E aí, deu super certo. Ficou bem maior do que eu acho que ficaria na videoaula lá. Porque se eu não me engano, se eu não me engano, ela fala que ficou com 1,20 m, parece, 20 e poucos. E eu acho que essa aqui tá com 1,30 m, gente. Eu acho. Mas eu vou medir e aí logo aí vocês vão ter a confirmação. Não sei se no final, não sei se antes. Mas é isso. Gostei muito de fazer. Como vocês viram, é uma peça econômica. Eu fiz com o resto de fios e sobrou. E eu o tempo todo assim, Deus multiplica, multiplica, porque eu tava com medo de acabar, porque é aquele, né, tipo da coisa. Eu não tinha outro fio para repor isso aqui. Quando acaba assim que a gente tem outro fio, beleza. Mas eu não tinha, é resto, é sobra. Eu até tenho um outro marrom ali escuro, e aliás bonito, só que ele é fio 8. Eu já misturei sim, fio 6 com fio 8 e deu de boa. Mas dessa vez aqui, por exemplo, eu fui tentar fazer uma gracinha misturando um outro fio ali, que é 8, só que ele é tipo um caramelo, e eu não me adaptei, sabe? Trabalhar ele com a agulha 3,5. Aí eu falei, deixa, não vou fazer essa gracinha que eu queria não, que era misturar pra dar um diferencialzinho, né? Então, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, vamos lá, gente. Eu queria falar com vocês sobre o tempo. Se eu não estiver bem enganada, essa semana eu até coloquei para vocês. Aliás, não estou enganada não. Foi o início desse trabalho aqui que eu coloquei para vocês aí, um vídeo falando que eu acordei 4 e pouco da manhã, eram 6 e pouco e eu já tinha feito um monte de coisa. E que eu fiquei assim abismada com o tanto de coisas que a gente deixa de fazer com aquela história de eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, minha vida é uma correria só, é muita coisa para fazer. Só que eu vou falar para vocês, desde que eu me propus a fazer esse kit aqui, todos os dias que eu acordei cedo essa semana, eu não peguei o celular de manhã, gente, não peguei. Eu não peguei. Eu levantei já focada, fiz o que tinha que fazer rapidinho e voltei já para fazer a peça. E confesso para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei. E esse aqui é o tipo de coisa que faz a gente pensar em tudo, repensar todas as coisas. Por exemplo, aquela história, eu não tenho tempo. A gente tem tempo. Gente, é impressionante quando a gente acorda cedo, que a gente não fica perdendo tempo nas redes sociais e a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer.
Quais são as coisas na sua vida que você precisa fazer, mas que você tá só adiando? Sabe? As coisas que você realmente precisa mexer. Quais são as coisas? Para pensar um pouco aí. Sabe aquelas coisas que a gente quer tanto fazer, que nem o meu caso aqui no momento, é eliminar essas sobras. Só que esse é o tipo de coisa que me exige tempo. Mas, poxa, é estranho eu dizer que eu não tenho tempo logo num ano que eu me propus a não trabalhar tanto. E sim, tá dando certo. Eu não tô pegando encomenda. Elas estão aparecendo, apesar de eu não estar pegando, não tá, sabe, desesperadamente correndo atrás, elas estão aparecendo. E talvez até por causa que eu parei com esse desespero de querer pegar encomenda aqui, começou a aparecer. Mas eu não posso dizer mais que eu não tenho tempo, como por exemplo, quando a gente está com uma agenda de encomenda fechada, ainda mais no meu caso que trabalho com 50% de sinal, eu não tenho tempo mesmo para ficar fazendo tipo coisas aleatórias, para querer mexer com sobra de fio, fazer umas aventuras. Não dá tempo. Não dá tempo. É entrega em cima de entrega. Quem trabalha aí com encomenda sabe como é que é. É bem frenético o ritmo. Mas esse ano não. Esse ano não. Esse ano eu escolhi fazer diferente. Então, como é que eu posso dizer que eu não tenho tempo? Eu tenho. Acontece que eu estou empregando meu tempo de forma errada. E é impressionante quando você acorda cedo, que você não abre direto o celular, que você vai fazer as suas coisas, que você faz um monte de coisa. Gente, a gente faz um monte de coisas. E quando a gente olha no celular, ainda são 9 horas da manhã. Já aconteceu com você? De você, sei lá, por algum motivo não pegar o celular de forma intencional ou não? Eu comecei a fazer de forma intencional. Não pegar o celular de manhã. Sabe assim? Para poder dar conta do que eu quero fazer, gente, porque esse negócio aqui, ele é útil. O celular, nossa, muito útil, né? Foi o tempo que era luxo. Não, hoje em dia é necessidade. Só que se você não souber usar, esse trem aqui vira um mega ladrão de tempo, cara. Um mega ladrão de tempo. Por quê? Porque você fica ali infinitamente. Olha um vídeo, olha outro, olha um Instagram, olha outro, pula pro Facebook, vai pra cá, vai pra colar. Ó, eu não sei no seu celular, tá? No meu celular tem uma função que toda semana é um relatório semanal. Eu nem sabia, nem sei na verdade onde está isso. Eu só sei que toda semana eu recebo um relatório do meu celular dizendo para mim o tanto de tempo que eu usei de tela naquela semana. E são números assim absurdos. Eram números absurdos, porque essa semana eu tenho certeza, todo domingo vem esse relatório. Então estou esperando chegar domingo para ele me mandar, que eu quero até inclusive analisar esse relatório melhor, parar mesmo para olhar ele, para poder ver, porque eu tenho certeza que essa semana o relatório vem menos. Porque é como eu falei para vocês, eu prestei atenção no que eu estava fazendo, sabe? Sabe quando a gente pega o celular de forma automática? Olha, não é nada, não é tipo, ai, você tá levantando bandeira, ai, tá igual todo mundo. Não. É uma coisa, gente, pra gente pensar. Nós somos adultos. Nós não somos mais crianças. A gente tem que saber o que a gente tá fazendo. E às vezes a gente pega o celular sem nem prestar atenção. Tipo, você tá trocando ideia com uma pessoa. Nunca aconteceu comigo porque eu acho feio. Você tá ali conversando com a pessoa e de repente a pessoa saca o celular. Ai, deixa eu ver um negócio aqui, pera aí rapidinho. Aí ela vê o que ela queria ver, mas ela continua olhando outras coisas. É inconsciente. Já aconteceu com você? Gente, quando acontece comigo eu fico super sem graça, sabe? Só que eu não xingo, não. Eu só, tchau, tô indo, sabe? Eu saio fora. Porque é uma coisa muito desagradável. Então a gente tá fazendo de forma inconsciente, é sem perceber. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, você dá uma pausa, tipo, dá uma espreguiçada, assim, eu vou dar uma espreguiçada. A primeira coisa que vem na sua mente é, pega o telefone. Mas você não raciocina. Você não fica assim, pegue o telefone. Não, você só pega. E aí você, aquela espreguiçada que era pra ser tipo 1 minuto, você tá ali. Ou então você fala assim, eu vou pegar o celular aqui um pouquinho. Olha a ironia dessa história. Vou pegar o celular aqui um pouquinho só pra dar uma descansada na minha cabeça. Então, mas como que você vai descansar a sua cabeça
se você tá ali enchendo o seu cérebro de estímulo visual. Porque enquanto você tá rolando o feed, você tá enchendo a sua cabeça de estímulo visual, estímulo auditivo. E muitas das vezes, gente, nem é com coisas boas, é acompanhando a vida dos outros, sabe? Então, como eu sempre falo pra vocês, é um convite pra você prestar atenção no que você tá empregando o seu tempo de fato. Eu já falei brevemente sobre isso esses dias aí, mas realmente é um assunto que tá muito latente na minha cabeça, gente. Porque é impressionante o tanto que você deixa de fazer as coisas com essa história de não tenho tempo. Você tem tempo sim, gata. Só que você não tá sabendo usar esse tempo. Você não precisa deixar de usar 100%, virar uma pessoa bitolada. Mas sabe o que tá acontecendo? A gente tá viciado e não tá percebendo. E isso é bem sério. Sinto te dizer, mas você tá viciado assim. E sabe como é que você descobre que você tá viciado? Quando você tenta parar de fazer aquilo que você estava fazendo de forma inconsciente e você percebe que você não consegue. Que você precisa começar a fazer um esforço. Gente, é sério, o negócio é bem doido, sabe? Tenta aí fazer na sua casa pra você ver. Começa a prestar atenção no tanto de vezes que você pega o telefone pra ficar só olhando vídeo, ou então fazendo coisas aleatórias, assim, tipo, sabe? Olhando Instagram, vendo vida dos outros, notícia que você nem precisava saber. Gente, tem notícia que eu nem precisava saber. Ai, fulana separou de cicrano. Tá, mas quem é fulana? A gente sabe até quem ela é, né? Porque acabou passando aí na TV, né? Ficou famosa, um monte de questão aí. Tá sempre nos últimos dias em evidência, então a gente acaba sabendo quem é. Mas assim, tá, e daí? E daí? O que eu tenho com isso? Ou melhor, o que isso vai me ajudar a vender tapete? E digo mais, para você conseguir vender, você tem que produzir, meu amor. Para você conseguir produzir, você tem que ter tempo. E vou mais além, não é só questão de produzir e ter tempo para produzir, é querer produzir, gente. E a gente está tão entupido de informação, de rede social, de um monte de coisa, que sabe o que está acontecendo? A gente vive constantemente fadigado, a gente vive constantemente cansado. E por que disso? Porque simplesmente a gente não dá um descanso para o nosso cérebro. Sabe como é que a gente descansa o cérebro? A gente até esqueceu como faz isso, gente. É ficando no tédio mesmo. É dando um tempo de fazer nada, para fazer nada. E quantas de nós, vamos ver se você se encaixa no que eu vou falar aqui. Ó, você para descansar um pouco e você se sente culpada? Tipo, nossa, não devia estar aqui descansando, eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo outra coisa. Aí quando você vai trabalhar, você fica ali, sabe? Parece que nadando contra a maré, você tenta trabalhar, mas você não consegue focar, você fica toda hora, ai, peraí, nossa, lembrei de uma coisa, aí você abre o celular. Aí você sai para passear com a sua família, de repente, sei lá, o mínimo de tédio que tem, que é aquele momento que acaba o assunto, todo mundo pega o celular. Ô, gente, isso é horrível. Isso está destruindo o nosso cérebro, o nosso convívio com as pessoas, o nosso convívio com a gente mesmo. Porque conviver com a gente não é fácil. Com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, que muitas das vezes são bem doidos, sabe? Se autorregular. Quantos de nós estamos super ansiosos? Tem gente que toma remédio, gente, para isso e não tá conseguindo dar conta. O remédio não está dando conta de acalmar a ansiedade e todos os transtornos mentais aí que, enfim, estão super em alta. Quem imaginava que um dia ia se falar sobre isso, que transtorno mental tá em alta? E tá em alta, gente, tá. Assim, sabe, é um boom. É um boom. Hoje em dia, a pessoa que não tem algum transtorno mental, ela é o diferente da conversa. Porque a maioria das pessoas tem. Aliás, fica estranho quando alguém fala assim, eu não tomo remédio pra dormir. Você já reparou isso? Pois é, gente. Hoje em dia todo mundo, era uma coisa que ninguém ouvia falar, remédio de tarja preta. Hoje em dia todo mundo sabe o nome dos remédios e acabou virando piada. Então, é sobre isso. Presta atenção no que você está fazendo com o seu tempo. Coloca o celular longe de você. Você quer descobrir se você está viciado? Faz esse teste. Quanto tempo, quantas vezes você consegue ficar longe? Quantas horas você consegue ficar longe do telefone? Se isso te deixa irritado,
Quando você tá com tédio ali, aquele momento que de repente você tá sem nada pra fazer, se você não fica toda hora checando o celular pra ver se não tem notificação de vídeo, se não tem notificação de Instagram, se não tem. Gente, o meu celular não tem notificação faz tempo, sabia? Se eu quero ver alguma atualização de alguma coisa, eu tenho que entrar naquele negócio. Por exemplo, quando eu quero ver atualização do Instagram, mensagens, esse tipo de coisa, eu tenho que abrir o Instagram e ir lá nas mensagens para olhar. Portanto, que às vezes a pessoa me manda ou coloca nos grupos lá. Esse aqui não ficou legal. A pessoa coloca no grupo lá alguma atualização de alguma coisa, sabe? Eu levo dias para ver, porque eu não tenho. Porque era infinito, chega a ser insano, é o dia inteiro, toda hora. Fulano publicou tal coisa. Fulano fez não sei o que lá. Fulano chegou no tal lugar. Fulano isso. Gente, e o meu celular, eu percebi que ele começou a descarregar de um jeito. Toda hora tava descarregado. Pô, meu celular não é velho, meu celular é novo. E aí eu fiquei, mas por quê que esse negócio tá assim? Toda hora descarregando. Aí eu descobri que era o excesso de notificação toda hora, toda hora, toda hora. Eu falei, não, vou tirar isso aqui. Além de tudo, era insano. Era insano toda hora. Se eu deixasse o celular com volume, era toda hora. Plim, 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 plim. Falei, não, peraí. Peraí. Ai, desculpa. Aí eu fui e desativei. Então, assim, faça testes para você descobrir. Porque é aquela coisa. Todo mundo, a maioria dos fumantes, vamos falar de cigarro, que é o mais popular. A maioria dos fumantes, a maioria das pessoas que gostam de beber bastante. Quando você fala assim pra ela, Fulano, por que você não para de beber? Você não para de fumar? Ah, isso aqui não é vício, não. A hora que eu quiser, eu paro. Até que a pessoa tenta parar. Até que a pessoa tenta mudar de rota. E aí ela não consegue. E aí ela começa a ter todos os sintomas de abstinência, que é irritabilidade, alterações de humor, alterações do padrão de sono, alterações alimentares. Pois é. Então você presta atenção para você, que você vai descobrir se você está viciado ou você não está. Gente, o negócio é bem mais sério do que parece, sabe? O negócio é bem mais sério do que parece. Então, assim, que nem agora. Agora, aqui pra mim já são, deixa eu ver, 9 horas da noite, 9, 9 e 6. Agorinha há pouco, eu subi pra dar TT pra Maia, que ela queria tomar um TTzinho. Já querendo dormir, já tá meio cansadinha, o dia hoje foi agitado, ela já tá querendo dormir. E aí, eu subi pra dar um TT pra ela, aí ela mamou um pouquinho, né, e tudo mais. E eu queria deixar esse negócio numa posição que vocês conseguissem ver exatamente aqui a hora que eu tô arrematando, porque deixa eu ver aqui. Pronto. Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente tenta. E aí, eu fui dar o TTzinho que ela queria, tal. Aí já me cobri, tá frio aqui, hoje fez 8 graus de manhã. Né, normal, outono, finalzinho de outono, início do inverno, tem um monte de coisa acontecendo aí no país. Então, tá frio. Aí, deitei, bateu aquele leve cansaço, tá? Não é cansaço extremo não, porque essa semana, quinta e sexta, eu não levei o Ravi pra escola, então eu não acordei 6 horas da manhã. E aí, ela mamou um pouquinho e logo largou. Só que no que ela estava mamando, eu fiz o que eu tô falando pra vocês aqui. Peguei o celular, fui mexer na rede social. E aí ela largou. E aí, como eu estou esperta com isso, quando ela largava o TT, eu ainda continuava ali mexendo, sabe? Perdendo meu tempo. Só que automaticamente, gente, quando ela largou, eu falei: opa, Suzana, volta pro foco. Guardei, tirei o celular e falei: vou descer para gravar vídeo e terminar a minha peça. Minto. Até então eu não tinha terminado a peça ainda. Eu falei: só vou descer para terminar a peça, que faltava só terminar a passadeira. E eu o tempo todo rezando pro fio dar, porque só tinha um pouco, e graças a Deus que deu, e enfim, até sobrou ali. E aí desci, gente, coloquei uma moça que eu tava acompanhando o trabalho dela, e fui escutando a moça, fui trabalhando, escutando a moça trabalhando, e gente, terminei minha passadeira. Aí, de novo, ela me chamou, aí subi,
fui ver o que ela queria. O irmão tava dormindo, arrumei o irmão. Eu podia deitar ali com ela, mas eu não tô com sono. Aquele sono mesmo, assim. Um pouquinho cansada, mas não tô com sono ainda não. Então, eu sei o meu limite, eu sei que eu consigo ir mais um pouquinho. E eu também sei que amanhã vai ser correria, porque amanhã vai ser dia de entregar essa peça aqui. Então, se eu deixar para amanhã, eu vou acabar ficando estressada, porque aí tem que fazer tudo na correria, vídeo, foto, um monte de coisa, e eu detesto fazer isso. Aliás, isso é horrível. Então eu falei, não, quer saber? Eu vou aguentar mais um pouquinho e vou lá gravar meu vídeo, fazer minhas coisas que eu preciso fazer. Por quê, gente? Porque como eu não tô tão cansada, até o sono chegar, a natureza que a gente tem atual, né, no mundo atual aqui, é ficar enrolando, enrolando, enrolando com o celular pra cá e pra lá até o sono chegar. E eu não quero mais ficar fazendo isso, gente. Isso tá deixando a gente doente, cada vez mais doente. Eu não quero, sabe? Eu tô tentando mudar e eu tô tentando trazer esse alerta pra vocês. Porque é isso que eu estou vivendo no momento. Esse momento de conscientização, de adulto mesmo, de olhar para o que a gente está fazendo. A gente não é mais criança. A criança que precisa de um outro adulto chegar e falar assim, ó, isso aqui que você está fazendo está errado. Não, a gente não está mais nesse momento. Nós agora somos os adultos. Eu mesmo já não tenho mais os meus pais. Então quem é que vai virar para mim e falar assim, olha, você está exagerando se eu mesma não prestar atenção na falta de tempo que eu ando tendo, na questão do foco, na questão da memória. Gente, a minha memória é um caco e eu sempre fui maravilhosa com a minha memória. Eu sempre tive muita facilidade de leitura, de livro e memorizar os livros. Hoje em dia a gente lê e não tem, aliás, a gente nem tem paciência de pegar um livro e ler, porque a gente está lendo, mas a mente está longe, sabe? Ou seja, dificuldade com foco. E quantas pessoas que estão sendo diagnosticadas com doenças mentais e às vezes o problema da pessoa é só o celular, o uso excessivo de telefone, sabe? Então, esse é o convite para a gente parar e prestar atenção. Caramba, se eu tenho ali um monte de barbante que pode virar dinheiro, o que está me impedindo de pegar aqueles barbantes ali e transformar eles em peças para poder vender? Eu mesma. Às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo, porque a gente fica com essa criancice, sabe? Eu vou descansar um pouco. Aí o descansar é pegar o celular. Quem disse que você está descansando? Você não está descansando. Pega um livro, vai ler um livro então, já que você quer descansar, ou vai lá para fora observar o céu, vai dar uma volta na praça aí da sua casa, sabe? Vai fazer alguma coisa realmente útil, colocar esse corpo para se mexer. Outra coisa também é a respeito desse assunto. Crochê é maravilhoso? É, eu sempre falo isso aqui pra vocês e vou falar de novo aqui porque tem a ver com o tema. Crochê é maravilhoso, gente. Ele é sim. Ele é fonte de renda, ele é terapêutico, ele é isso, ele é aquilo. A gente sabe dos benefícios, eu acho que nem compensa eu ficar falando aqui. Mas ele também pode ser um vilão, sabia? Se você ficar horas e horas do seu dia só sentado crochetando, você não se movimenta, você não faz um exercício, uma caminhada, você não para um pouco, essa coisa que é maravilhosa, ela pode acabar sendo um problema para você no futuro. Agora não, mas no futuro pode ser. Então, assim, o que eu tenho visto de meninas entrando em burnout, sabe? Assim, enfim, gente, tudo na vida. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, o que me salva do crochê aqui é as crianças. É eles que me obrigam a ir pro parque. Então eu, sabe, dou uma parada, vou, levo eles lá, brinco com eles, fico de olho para não ficar no telefone, porque também não adianta nada eu ir com eles pro parque e não praticar atenção plena ali neles, no que eles estão fazendo. E eles, vocês sabem, né? Quem tem filho aí sabe que criança é assim. Eles pegam uma formiga no chão, eles querem te mostrar. Eles dão uma cambalhota, eles querem te mostrar. Eles dão uma cambalhota com o pé esquerdo para frente, eles querem te mostrar. Dá outra cambalhota com o pé esquerdo para o pé direito para frente, eles querem te mostrar. Então, tudo eles querem que você veja. E isso é normal. Só que se você tá o tempo todo com a cara no telefone, você não vai conseguir parar para olhar essas coisas. Então, assim, sabe? E falando do crochê que eu tava falando, o que me salva do crochê são eles, é louça, que às vezes eu deixo aqui embaixo. Eu tenho, aliás, feito de propósito, né?
deixando louça aqui pra vir quando aquela hora que eu quero, putz, preciso dar uma alongada no corpo, aí eu venho aqui. Você também pode colocar despertador no celular, sabe? Para cada 1 hora você levantar, para cada meia hora. Coloca do seu lado aí garrafinha de água para você beber bastante água. Gente, tudo isso a gente precisa fazer, sabe? Ah, mas que chatice esse papo. Sim, é chato, sabe por quê? Porque ele requer que a gente mude de postura e a gente não quer. É como se a gente tivesse dando bronca em si mesmo. E eu tenho feito isso comigo, Suzana. Suzana, presta atenção, sabe? Quantas coisas que a gente faz por falta de atenção, gente. Esses dias eu atravessei a rua sem olhar. Sem olhar, simplesmente sem olhar. E eu fiquei tão chocada porque eu poderia ter sido atropelada, caramba. E aí eu fiquei pensando, caraca, no que eu tava pensando? Gente, eu não faço ideia no que eu tava pensando. Mas é isso, a atenção tá completamente prejudicada. E não venha me dizer que você não tá assim, não, porque todos nós estamos, gente. Todo mundo com quem a gente conversa, a reclamação é a mesma, sabe? Então, sim, o telefone é bacana, ele é bacana, sim, a internet é legal, sim. Nos ensina muitas coisas, sabe? Mas mesmo nessa era que a gente está tão informado, parece que tanta informação, parece não, tanta informação acaba que não está servindo de nada. Porque mesmo a gente sabendo que o negócio é super prejudicial, a gente está ali. E sabe por que a gente está? Porque a gente está viciado. Então, é sobre isso. Presta atenção no que está sendo aí o ladrão do seu tempo. Porque não adianta nada a gente ter um dom maravilhoso desse aqui, um talento maravilhoso desse aqui. E não é talento porque a gente nasceu com ele, não. A maioria de nós teve que ralar muito para conseguir fazer um tapete, conseguir fazer, sabe, uma correntinha que seja. Então, a gente tem essa coisa boa aqui, que pode ser fonte de renda para alguns, fonte de terapia para outros, fonte terapêutica para outros, enfim. Só que se a gente não souber cuidar de tudo isso aqui, não souber gerenciar o tempo, como que a gente faz? Não faz, entendeu? Não faz, a sua criatividade fica prejudicada, porque você não consegue parar para pensar, por exemplo, quer ver um exemplo? A gente está tão assim que a gente não consegue pensar num título para um vídeo. Não consegue, porque a criatividade está prejudicada com excesso de estímulo, excesso. Então, assim, vamos melhorar. Vamos nos observar de fato para onde que a gente está indo, onde a gente quer chegar. Ok? Esse era o convite. Não vai dar para trazer as informações aqui nesse vídeo, mas eu vou terminar de arrematar, colocar a etiqueta e eu venho com as informações. Vai ter um videozinho aí de 5 minutos, gente, mas vai ter, para trazer as informações que vocês gostam de ver. Algumas pessoas gostam, né? Então é isso. Obrigada por assistir mais esse vídeo e até a próxima.